E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então vamos definir a nossa primeira ação. E o que a gente precisa para fazer isso? A gente pode fazer direto pela nossa base de códigos, que é como eu gosto de fazer, ou a gente pode fazer aqui utilizando uma ajudinha do próprio GitHub. Então vamos dar uma olhada nessa interface e depois eu mostro como isso vai ficar direto na base de código, beleza? Então vou aqui em Actions e nós não temos nenhuma action definida. Então ele traz algumas sugestões. Então repara que ele tem uma action direto para Laravel e aí ele mostra o que ele faria. E aqui tem várias coisas que ele vai fazer, né? Ele vai instalar o Composer, vai definir o arquivo de ambiente, ele vai rodar nossos testes, etc. Vai rodar a chave, vai gerar uma chave do Laravel, enfim. Aqui uma aplicação PHP, sem utilizar o Laravel. E aqui tem várias outras coisas que a gente pode utilizar. Então vamos dar uma olhada nesse workflow aqui. Quando eu faço o setup desse workflow, ele já cria bastante coisa. Então primeiro ele dá um nome aqui. E eu vou manter esse nome como PHP, mas o nome desse arquivo pode ser qualquer coisa. Eu quero te chamar a atenção para, quando eu vou criar algum workflow do GitHub Actions, ele precisa estar dentro da pasta .github e na pasta Workflows. Então precisa ser essa estrutura de pastas. E aqui dentro a gente utiliza arquivos YAML. Então repara aqui, sempre que eu tenho um nome para esse workflow, né, que ele está chamando de PHP Composer, eu vou chamar esse workflow de PHP Code Sniffer, que é o que a gente vai utilizar para verificar se o nosso código está seguindo os padrões da comunidade PHP. E quando que esse workflow vai ser ativado? Quando que ele vai ser executado? E é isso que define essa chave on. Então isso vai ser ativado quando eu fizer push nessas branches aqui, no caso só main, ou quando tiver algum pull request para essa branch aqui, no caso também para main. Então eu vou manter esses dois, mas depois a gente conversa um pouco sobre isso. Então vamos lá. Agora, quais são os jobs, ou seja, quais são os trabalhos que vão ser executados quando esse workflow for executado? Então a gente tem o job de build e somente esse. A gente tem um job. Cada job, ou seja, cada trabalho, cada execução, vamos dizer assim, tem várias etapas. E todas essas etapas são executadas em algum lugar. Então por isso que a gente separa jobs, certo? Então eu posso ter um build executando num Linux e eu posso ter uma outra etapa, um outro job de teste que vai executar no Windows. Eu posso fazer isso. No nosso caso isso não faz sentido, certo? Então eu vou ter somente um job. E isso vai rodar no Ubuntu. Quando a gente utiliza GitHub Actions, a gente pode rodar no Ubuntu, a gente pode rodar no Mac, pode rodar no Windows, pode rodar em um sistema pré-configurado a partir de uma imagem do Docker, se a gente quiser. Mas aqui no nosso caso, o Ubuntu está bem. E quais são as etapas desse nosso processo? As etapas são, primeiro ele vai fazer o checkout, e o que isso quer dizer? Ele vai pegar o nosso código, ele vai ter o nosso código na máquina onde isso aqui vai estar rodando. Então isso vai rodar numa máquina, a primeira etapa é pegar nosso código. Isso aqui, via de regra, é a primeira etapa. Eu não vi nenhum workflow sem ser essa aqui a primeira etapa, beleza? A segunda etapa é validar o nosso script, o nosso arquivo de configuração. Por que eu não vou fazer isso? Porque o nosso arquivo de configuração está super simplificado. Ele não está pronto para a gente publicar isso como se fosse um pacote. Se você não é do mundo PHP, não precisa se atentar a isso, mas basicamente o que eu estou informando é tudo que a gente tem nesses arquivos de configuração são as dependências. A gente não criou um nome para o projeto, não deu uma descrição, escolheu uma licença, então por isso a gente não vai validar isso daqui. Posso remover essa etapa. Eu também não quero fazer o cache das minhas dependências, eu não preciso disso. Eu poderia ter isso aqui para aumentar um pouco a performance, não vou fazer, para deixar tudo simplificado. Agora, a gente vai fazer o Composer Install. Só que o que acontece? O que esse Composer Install faz? Ele traz todas as dependências, perfeito. Só que um detalhezinho é que a gente precisa de algumas extensões habilitadas no nosso PHP. Por que a gente precisa de algumas extensões? Porque esse projeto ele se conecta a uma mensageria, ele se conecta a um banco de dados Postgres. Então a gente precisa de algumas coisas habilitadas no PHP. E dessa forma, como está aqui, só rodando o Composer Install, ele vai assumir que o ambiente não tem esses detalhes, que não tem essas extensões. Realmente esse ambiente aqui não tem essas extensões. Só que eu não preciso delas para verificar se o código está corretinho, né? Se o código está no estilo correto. Então eu tenho duas opções aqui. Eu posso adicionar uma opção que ignora, que não verifica se a plataforma está correta, ou eu posso ir um pouco além, para fazer um detalhezinho para a gente aprender a utilizar outras actions já prontas. Então vamos fazer isso para a gente treinar essa parte.
Eu vou pesquisar aqui uma action composer. Talvez eu precise... nem precisei colocar que é o PHP, porque ele já identificou que é o PHP Composer. Então, repara que eu tenho aqui no Marketplace do próprio GitHub uma action chamada Composer. O que essa action faz? Ela roda algum comando do Composer pra gente. Então, repara o que eu posso fazer. Eu posso simplesmente utilizar essa action ao invés de definir o comando em si. Então, vamos lá, olha só. E, inclusive, por que eu fiz isso? Porque utilizando essa action, além de eu poder passar essa opçãozinha aqui, que eu poderia fazer lá, eu posso adicionar extensões do PHP, aqui including PHP Extensions. Então eu posso fazer dessa forma, que eu vou preferir fazer. Então vamos lá, como que eu posso usar essa versão? Colocando esse novo passo, essa nova etapa. E o comando padrão que ele executa é o install. Onde que ele mostra aqui? Olha só, isso roda em algum lugar da documentação ele fala que o comando padrão do Composer que ele executa é o install, mas eu poderia mudar esse comando. Não vou, porque o que eu quero é realmente rodar o install. Então vamos lá, vamos adicionar essa nova etapa, esse novo passo aqui. Então beleza, eu estou usando essa action e eu posso dar um nome para essa action se eu quiser, para essa etapa. Eu não vou dar nenhuma etapa, na verdade eu vou dar assim, eu vou dizer aqui que é Composer Install. Só isso. Só que eu vou passar algumas opções, with, e aqui eu tenho PHP Extensions, eu vou colocar as extensões do PHP que eu tenho, que eu preciso ter, né, no caso, que vai ser de sockets e vai ser a PDO PGSQL. Deixa eu até verificar se é isso mesmo, se esse aqui ele utiliza... Sim, ele utiliza o S. Vou verificar aqui no meu Docker Compose. O meu consumer acadêmico, ele precisa do Postgre. Então é exatamente isso. O que eu estou informando? Eu estou dizendo, olha só, quando eu for executar o Composer aqui, eu vou precisar... o Composer precisa saber que essas duas extensões estão lá. O Composer precisa ter essas duas extensões. Só isso. De novo, isso é específico do PHP, mas cada linguagem tem várias ações específicas também. Então, por exemplo, se você quer instalar as suas extensões, as suas dependências no Java, tem uma ação do Gradle, ou do Maven, ou até do Ant. Se você precisa instalar suas dependências do Node, tem uma action do NPM já. Então, cada linguagem vai ter actions específicas. Então, basta você pesquisar por um processo que você quer fazer, action. Beleza. Agora, teoricamente, tendo as dependências instaladas, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o meu PHP Code Sniffer. Então, PHP-CS, vou chamar. E como que eu faço para rodar isso? Vamos lá, lembrando que eu só consigo automatizar o que eu posso fazer de forma manual. Então, se eu abrir aqui meu terminal e acessar esse meu acadêmico PHP, eu consigo fazer Composer Run PHP-CS. E olha só, ele roda. Se tiver algum erro, ele vai apontar um erro para a gente. No meu caso, como não tem erro, ele não mostra nada. Então, eu só preciso adicionar esse comandinho aqui no nosso run. Então, vamos lá. Vai ser isso daqui. E pronto. Olha só como é simples. Eu consigo fazer com que eu tenha um processo todo automatizado de build. Só que, vamos lá, deixa eu apagar esses comentários aqui, né? Só que isso aqui, obviamente, não é suficiente para um processo robusto. Então, de cara, você, num cenário real, teria mais etapas, de novo, de lint, de teste, de análise estática e etc. E, além disso, simplesmente criar a action não tem muito efeito. Mas, por enquanto, vamos parar por aqui, que eu já falei bastante. Então, vamos criar essa action. Eu vou iniciar esse commit e eu vou chamar criando action do PHP-CS. Só isso, não vou adicionar nenhuma mensagem. E beleza, estou comitando esse novo arquivo direto na main e show de bola. Teoricamente, eu já tenho a minha action criada. No próximo vídeo, a gente vai ver como essa action é executada efetivamente e se a gente tiver dado alguma bobeira, escrito alguma coisa errada, a gente corrige no próximo vídeo.